Paz, irmãos, Deus abençoe a todos. Estamos aqui novamente para adorar o Senhor, nosso Deus. Gostaria, neste momento, de estar orando, dando início ao nosso culto. E você que está em casa, participando deste momento de louvor e adoração ao Senhor, esteja orando juntamente conosco. Vamos clamar ao Senhor neste momento. Deus amado e bendito, nós queremos adorar e bendizer o Teu nome, Senhor. Somos gratos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos na Tua santa e bendita presença, Senhor Deus, nesta quarta-feira. Ó Deus, essa quarta-feira que o Senhor preparou para que estivéssemos reunidos, mesmo distantes, ó Deus, mas na presença do Senhor, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, e que o nosso louvor e a nossa adoração, ó Deus, chegue até a Tua presença de maneira que Te agrade, ó Pai. Nós queremos, meu Deus, agradecer a Ti, Senhor Deus, por cada vida, Senhor Deus, por cada irmão, cada irmã, que juntamente conosco está aí participando deste momento de louvor, de adoração ao Teu nome. Abençoa o Teu povo, Senhor Deus, visita o Teu povo, Senhor Deus, com a Tua graça, Senhor Deus, com o Teu amor, com a Tua misericórdia, cada vez mais, como assim tem acontecido até o dia de hoje. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te adorar, nós queremos bendizer o Teu santo nome nesta quarta-feira de adoração ao Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gostaria de compartilhar com os irmãos um texto que está aqui no livro de Salmos. O livro de Salmo, de número 23, é um salmo bem conhecido, um salmo que todos conhecem, né? Que fala que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Até aqueles que não são cristãos conhecem este salmo. Ele vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Este salmo é um salmo que mostra a confiança de servir a Deus. O salmista fala a respeito disso, né? Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Mediante uma metáfora frequentemente empregada, ele diz que Deus é o seu pastor e que nada vai faltar. É comparado aqui a um pastor, ilustrando isso ao seu grande amor por seu povo. E aqui ele diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Aqui ele se coloca como uma ovelha, né? Uma ovelha que está debaixo da direção e do comando do grande pastor, que é Deus. E ele fala que a sua alma é refrigerada pelo Senhor, e ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, ainda que os lobos tentam consumir a sua vida, ele não vai temer algum, porque o Senhor está com ele. E aí ele diz que o cajado, a vara e o cajado do Senhor é que tem consolado a sua vida. E aqui o salmista vai falando tudo isso que nós já conhecemos, e nós sabemos que tudo isso é uma expressão de confiança, de fé e no Senhor nosso Deus. Nós queremos agradecer a Deus por sabermos que Ele é o nosso pastor, que é Ele quem cuida de nós. E agora nós estaremos participando de um momento de louvor, de adoração ao Senhor. Você que está em casa, esteja aí preparando também o seu coração para estar louvando, para estar adorando, para estar bendizendo ao Senhor através dos cânticos, através das músicas. Amém? Deus abençoe. Olá, queridos e amados irmãos e amigos e a todos que estão agora conosco, iniciando mais um culto da Igreja Evangélica Nazareno de Santo André. Nós saudamos a todos com a paz no nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar orando ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, Santo, Santo, Eterno Pai, ó Deus, nós entregamos mais uma vez
este culto em tuas mãos, Pai, perante ti, Pai, e que o seu Santo e Santo Espírito esteja trabalhando, Pai, em nós, que o seu Santo Espírito, Pai, esteja falando através da tua palavra, Pai. Ó Deus, que o Senhor esteja trazendo paz, a tua paz aos nossos corações nesses tempos difíceis, Pai. Muitas pessoas passando por doenças, Pai, por situações desesperadoras, Pai. Ó Pai, que o Senhor esteja acalmando, Pai, trazendo paz aos corações através desse culto e a tua presença se faça sempre em nossas vidas, ó Deus. Ó Pai, nós entregamos mais esse culto em tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Amém, Jesus. Vamos estar lendo o livro de Salmos 42, do versículo 1 ao versículo 5, que diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite. Enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde estás? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Então vamos louvar esse Deus, maravilhoso Deus, nosso amado Pai. Esse nome é santo. O nome de Deus.
contigo louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Amém, Jesus. Grande é o Senhor, digno de ser adorado dos seus altares. Estamos aqui, Senhor, para te engrandecer o teu nome, Jesus. Estamos aqui para estar te adorando. Ó Senhor, santo, santo, santo tu és, Deus maravilhoso, Deus grandioso. Ó Senhor, ouve o nosso clamor, Senhor Jesus. Ouve o clamor, Senhor, dos teus filhos, Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Jesus, pois só tu, Senhor, é grande, o grande eu sou. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o Santo monte. A alegria de toda a É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por dom em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, o santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Só Ele pode te ajudar. E que nos ajuda Contra o inimigo. Se prostra, Senhor, por
grandioso Deus. Ó Pai, que toda essa luta, Pai, essas dificuldades, Pai, essas aflições que temos passado, Pai, seja colocados na Tua presença, Pai. Pois só Tu, só o Senhor é capaz de aliviar nossos corações. Só o Senhor é capaz de nos socorrer, Pai. Ó Pai, dependemos de Ti, ó Deus. Ó Deus, louvamos a Ti, ó Deus. Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor. Se no vale tu passares, junto a Ti eu estarei. E se no deserto andares, Tua sombra eu serei. Seja no calor do dia, ou se a noite fria estás, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, Tu és meu. Mesmo que às vezes tenhas que passar por aflições, saibas que eu venci o mundo, e assim como eu te fiz vencedor. Se no vale tu passares, junto a Ti eu estarei. E se no deserto andares, Tua sombra eu serei. Seja no calor do dia, ou se a noite fria estás, não temas, filho meu, minha mão te guardará. Com amor eterno eu te amei, meu poder eterno eu te entreguei, te dei a minha vida. Com benignidade eu te atraí, com meu próprio sangue eu te remi, chamei-te pelo nome, Tu és Deus, em espírito e em verdade. Tu és Deus, te adoramos, ó Senhor. Tu és meu, em espírito e em verdade. Tu és meu. Glória a Deus. Passamos agora a palavra para o pastor. Deus abençoe. Muito bem, irmãos. Estamos aqui de volta para trazer a mensagem da palavra do Senhor. Já louvamos, já adoramos ao Senhor nosso Deus. E queremos, juntamente com os irmãos, compartilhar um texto que se encontra lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá, você que está em casa. Abre a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38 até o 42. Vai falar sobre
a visita de Jesus a Marta e Maria. E esse texto vai nos mostrar o benefício de estar aos pés de Cristo. Esse é o tema da nossa mensagem nessa noite. O benefício de estar aos pés de Cristo. Diz assim a palavra, versículo 38. Aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E aqui nós vemos essas duas mulheres, nesse texto, falar de Marta e Maria. E Jesus costumava ir até a casa de Marta e Maria. Eram irmãs de Lázaro, aquele que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas aqui a gente vê que uma tinha prazer em estar aos pés de Cristo, ouvindo a sua palavra, enquanto que a outra estava preocupada com muitas coisas, com os afazeres da casa, com os afazeres diários, né? Então, essas duas irmãs tinham atitudes diferentes. Isso podemos dizer que representa os dois tipos de pessoas. Ou seja, as duas viviam na mesma casa, conviviam juntas. As duas conheciam Jesus. As duas receberam Jesus em sua casa. As duas reconheceram que Jesus era o Deus encarnado, reconheceu a divindade de Cristo. As duas têm atitudes diferentes com relação à presença dele. É interessante a gente observar isso. Observa que apenas uma se assentou aos pés do Senhor, enquanto que a outra ficou correndo para lá e para cá, procurando fazer uma outra e outras coisas. O que se alegra com a presença de Cristo? A gente vê aqui na atitude de Maria, a alegria dela de estar na presença do Senhor. Aqui, os dois tipos de pessoas que nós colocamos, é aquela que se alegra com a presença de Cristo e aquela que se mostra indiferente com a presença de Cristo. São as duas pessoas que nós podemos dizer que estão no mundo hoje. Aqueles que se alegram em estar na presença de Deus e aqueles que se mostram indiferentes com a presença de Deus. Mas os dois sabem que Deus existe. Os dois sabem que Deus é soberano. Os dois sabem que Deus é o único que pode fazer grandes coisas. É o Criador de todas as coisas. É o Senhor do universo. Mas aqui, olhando esse texto, o que se alegra, olhando para o primeiro tipo de pessoa, o que se alegra com a presença de Jesus, se lança aos pés do Senhor. Se lança aos pés do Senhor. Ele reconhece que necessita muito da sua presença. A presença de Jesus é importante na sua vida. Ele sabe que sem Jesus, ele é um miserável. Eu me lembro daquele texto que, quando Jesus pregava ali, as pessoas começaram a sair, as pessoas começaram a se retirar, porque não suportaram a sua mensagem. E Jesus volta para os discípulos e pergunta assim para eles: e vocês também vão querer se retirar? E aí Pedro fala assim: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós temos que ficar na tua presença. Nós precisamos da tua presença. Nós necessitamos estar na tua presença. Então, aquele que se alegra com a presença de Jesus, ele necessita de misericórdia. Lembra do cego de Jericó? Aquele cego que clamava: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É um texto muito tremendo, que eu gosto muito de pregar sobre ele, que mostra ali a disposição de um homem em se aproximar de Cristo, mesmo sem vê-lo, mas sabia que ele poderia fazer algo diferente na sua vida. Então,
aquele que se alegra com a presença de Jesus, ele apresenta uma adoração de verdade, uma adoração verdadeira. Uma adoração que verdadeiramente agrada ao Senhor. Ele se submete à vontade do Senhor sem questionar. Não, mas por que eu vou servir a Cristo? Mas por que eu vou à igreja? Mas por que eu vou obedecer às palavras do Evangelho? Mas por que eu vou seguir a Bíblia? Ele não questiona a respeito disso. Porque ele sabe que é importante estar na presença do Senhor. E outra coisa que acontece com aquele que se alegra com a presença de Cristo, ele ouve os mandamentos do Senhor, os ensinamentos do Senhor. Ele está atento aos ensinamentos do Senhor. Como proceder diante das lutas? Aí nós vemos, por exemplo, a história de Davi, que foi um grande rei, um grande homem, passou por lutas, dificuldades, tribulações, perseguições, mas ele estava sempre na presença do Senhor, clamando, suplicando, orando, adorando. E você vê aí os salmos são exemplos da vida de Davi, de um homem que mesmo diante de situações difíceis, ele buscava ao Senhor, ele clamava ao Senhor, ele ouvia a palavra do Senhor. Então, aquele que se alegra com a presença de Jesus, ele tem o prazer de ouvir os mandamentos de Cristo, tem interesse em ouvir a palavra do Senhor e obedecer a palavra do Senhor. É edificado com a palavra do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz lá em Mateus 7:24, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Jesus falando sobre isso. E Jesus estava ali na casa de Marta e Maria. Jesus se assentou para ensinar. Porque Jesus sabia que o mais importante era o ensinamento da palavra de Deus. Aquele povo não precisava naquele momento, de outras coisas, mas de ouvir a mensagem do reino de Deus. E ele estava fazendo isso naquele momento. Então, aquele que ouve os ensinamentos de Cristo, ele não permite que o mundo e suas concupiscências penetrem seu coração. Aquilo que o mundo tenta tirar, ele não permite que isso aconteça. A gente tem como exemplo Israel no Egito. Aprende a viver na perspectiva de Deus para a sua vida. Ou seja, já morreu para o mundo, porque agora eu vivo para Cristo. Morreu totalmente para o mundo e vive uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluias. Dá prioridade às coisas de Deus e não se envolve com as coisas sujas desse mundo. Quais são as nossas prioridades de vida cristã, de vida espiritual? As nossas prioridades têm que ser a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, a mensagem de vida, a mensagem de salvação, essa mensagem que vai nos levar até a presença do Senhor naquele dia, quando o Senhor nos chamar. A palavra diz lá em 2 Timóteo 2,4, que ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, aquele que está lutando a batalha desta vida, ele não se embaraça em negócios deste mundo, porque a sua vontade é agradar aquele que o alistou. E aqui nós vemos, por exemplo, no caso da irmã de Maria, que era Marta. Ela recebe o Senhor em sua casa. E ali ela estava muito preocupada com as coisas da vida, com as coisas do mundo, com as coisas que tinha que fazer. Aí chega ali para o Senhor e diz assim: olha, não te importas que minha irmã me deixe só? Ô Senhor, o Senhor está vendo aqui, eu estou fazendo um monte de coisa, estou fazendo comida, estou limpando a casa, e minha irmã fica aí assentada ouvindo o Senhor falar. O Senhor não se importa com isso? Até parece que Deus
está se importando com coisas que não são mais importantes. O Senhor se importa verdadeiramente quando nós derramamos o nosso coração para a sua presença, para ouvir a sua palavra, para ser edificado na doutrina do Evangelho de Cristo. O Evangelho que traz vida e vida eterna. É isso que o Senhor tem nos trazido a nos preocupar. Então, aquele que ouve os ensinamentos de Cristo, ele é classificado como igreja de Cristo. Ele é invulnerável às portas do inferno. Lembra aquela passagem quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceria contra a igreja de Cristo? As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo, uma igreja que está totalmente debaixo dos pés do Senhor. Uma igreja que está totalmente debaixo da vontade do Senhor. Uma igreja que está totalmente buscando conhecer mais ao Deus eterno por meio da sua palavra. Mas aqui nós vimos aqui, eu falei a princípio, do benefício de estar aos pés de Cristo e aquele que se alegra com a presença de Jesus e que se lança aos pés do Senhor para ouvir a sua palavra. Mas é aquele que se torna indiferente para com a presença de Jesus. A gente fala assim, mas e quem são esses? Esses não se importam com a palavra de Deus. Não querem ouvir o evangelho de salvação. Mesmo tendo conhecimento de que ao partir desta vida terá apenas dois caminhos. O caminho da vida eterna e o caminho da morte eterna. O caminho do céu ou o caminho do inferno. E às vezes a gente fala a respeito dessas verdades e as pessoas fazem pouco caso. Se mostram indiferentes, como se, isso são palavras apenas de homens. Não entende que está aqui na palavra de Deus. A indiferença é uma obra do diabo na vida da pessoa, para levar a pessoa a não se importar em buscar a sua própria salvação. Anda agitado de um lado para o outro, preocupado com outras coisas, como nós vimos aqui. Então, a pessoa não tem vontade de adorar a Deus. O que aqueles crentes estão fazendo ali na igreja, cantando? Só ficam lá cantando. Não sabe qual é o princípio de estar adorando a Deus. É uma pessoa que é insubmissa, não aceita as instruções de Deus. Às vezes até dentro da igreja pode acontecer isso. A pessoa pode estar vindo à igreja, mas se mostrar indiferente com as coisas do reino de Deus. Nós temos que ter cuidado com o nosso coração. Nós temos que ter cuidado com a nossa vida, para não entrarmos por este caminho, que é um caminho perigoso. E ele vai tomando espaço nos nossos corações, aos poucos, porque em pequenas coisas, ou pequenas palavras, que a gente fala, o diabo tira proveito daquilo, para traçar um plano de destruição na vida do cristão. Aí a pessoa começa a vir à igreja, não estou com muita vontade de ir, não estou com muita vontade de adorar a Deus hoje. Então, tem que ter cuidado com isso. Quando essas coisas começarem a acontecer na sua vida, fique atento e desperte para a verdade da palavra de Deus. Então, a pessoa que se mostra indiferente, ela não tem nem interesse de ouvir a palavra. Quando a palavra está sendo pregada, a pessoa começa a dormir, começa a pensar em outras coisas, começa a sair para muitas vezes da igreja e começa a ser totalmente indiferente. Então, é muito perigoso. Nós temos que estar atentos a isso, porque nós estamos diante de uma batalha espiritual tremenda. Uma batalha dia após dia. Nesse tempo de pandemia, nós temos percebido o quanto tem crescido esta batalha espiritual em nosso meio. E onde o diabo tem trabalhado em vidas, tentando destruí-las. Então, a pessoa que se mostra indiferente é uma pessoa que vive satisfazendo a vontade da carne, por meio de tudo aquilo que é condenável pela palavra de Deus. Enquanto que a palavra de Deus diz lá em Gálatas 5,17 que porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. O meu espírito combate
a minha carne e vice-versa. Aquele que está mais forte acaba vencendo. Se eu oro mais, o meu espírito se fortalece. Se eu busco mais a Deus, se eu leio mais a palavra, meu espírito está se fortalecendo. Mas se eu não faço nada disso, a minha carne fortalece. E aí a carne vence. Então nós temos que ter cuidado com isso. Então a pessoa que se mostra indiferente com a presença de Cristo, faz pouco caso dos ensinamentos, enquanto que o outro ouve os ensinamentos de Cristo. E esse faz pouco caso dos ensinamentos do Senhor. Está preocupado com outras coisas. Não tem tempo para Deus. É indiferente para com os ensinamentos do Senhor. Ou seja, o trabalho é mais importante. Eu vou para o trabalho todos os dias. Às vezes a gente, se não tiver cuidado, aí entra uma outra situação que nos pega. Às vezes a gente fica 8 horas no trabalho, a gente acorda cedo, vai para o trabalho, chega tarde e nada nos impede. Aí quando você precisa vir à igreja, ficar 1h30, 2 horas, é um peso tremendo, é um peso terrível. Então tem que ter cuidado com isso. Tome muito cuidado, porque é nesse meio que o diabo começa a agir sorrateiramente para destruir a nossa fé. E aí as pessoas, eu vou para a faculdade, eu vou para um monte de lugar, mas eu não tenho tempo para ir à igreja buscar ao Senhor. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas. Então o resultado na vida daquele que se prostra aos pés de Jesus. Nós vemos aqui no texto quando Jesus responde para Marta. No versículo 41 ele diz: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Ele repreendeu as atitudes de Marta. Estás ansiosa. A ansiosidade não é bom na vida do cristão. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Descansai no Senhor. Descansai no Senhor. Quando nós estamos ansiosos por muitas coisas, é uma demonstração de que nós não estamos descansando no Senhor. Eu sei que existem situações que nos deixam ansiosos, mas nós não devemos deixar que isto venha estar acima da nossa fé e confiança no que o Senhor pode fazer em nossas vidas. E aqui o Senhor responde para ela: mas uma coisa só. Olha só o que ele diz: uma coisa só. Ele não falou várias coisas, ele falou uma coisa só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quem escolhe a boa parte tem a aprovação do Senhor. Quem escolhe a boa parte não será tirada pelo inimigo. Quem escolhe a boa parte de ouvir a palavra do Senhor, de estar aos pés de Cristo, não se arrependerá. Pelo contrário, recebe a aprovação, recebe a proteção do Senhor, recebe a herança das promessas. As promessas, recebe a promessa da presença de Deus eternamente. Ninguém pode tomar a sua herança. Foi considerado digno pela escolha que fez. E aqui nós vemos que o Senhor aprovou a escolha de Maria. Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Amém? É isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite. Nós precisamos escolher a melhor parte. Ouvir a palavra do Senhor. Nos prostrarmos aos pés do Senhor. Buscar aprender de Cristo. Andar nos caminhos do Senhor. Seguir os seus ensinamentos. Porque com certeza nós teremos as promessas da vida eterna na presença daquele que tudo fez, que tudo criou e que comanda todas as coisas. Amém? Nós vamos estar orando neste momento. Eu gostaria de ter um momento de oração, de intercessão. Temos alguns irmãos que estão aí em situação difícil. Temos
que estão com problemas de enfermidade, mas eu creio que o Senhor está no comando, no controle de tudo. Eu creio que o Senhor vai trazer recuperação para a vida deles. Temos o Pedro Namba, que está com Covid, e temos aí muitas pessoas que são apresentadas no grupo também, que estão aí com Covid, e eu creio que diante dessa pandemia que está aí alastrando pelo mundo, somente a ação de Deus para livrar esses irmãos, esses amigos de tudo isso. Eu também, um amigo meu que trabalhou juntamente comigo lá na empresa, que estava internado, o estado não era muito bom. Vamos estar orando por ele também, o nome dele é Edson. Eu quero também apresentar a Sofia, a filha do Amauri, Eliana, que também está ali internada. Eu creio que o Senhor está cuidando de cada um deles. Mas vamos estar orando, vamos estar clamando. Você que tem o seu pedido de oração, que tem a sua necessidade, coloque diante do Senhor neste momento e clame ao Senhor. Se você está em casa, curva a sua cabeça, não é porque não está na igreja, mas curva a sua cabeça e ore ao Senhor. Se você sentir vontade, você pode ficar de joelhos também e clamar ao Senhor, está clamando, colocando diante do Senhor, que Ele pode responder o nosso clamor e a nossa oração. Amém? Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós queremos ainda na Tua presença, Senhor, assim como Maria fez, Senhor Deus, está prostrado, ó Deus, aos Teus pés, Senhor, porque sabemos que é a melhor parte, ó Deus, é o melhor que nós podemos fazer, é o melhor que nós podemos receber, ó Pai. É a direção, ó Deus, a instrução, o ensinamento que vem do Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero louvar e bendizer o Teu nome por todas as coisas, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor tem realizado em nosso meio. Ó Deus, nós somos gratos, ó Deus, por tantas bênçãos que temos recebido de Tuas mãos, Senhor. Ó Deus, nós somos agradecidos de verdade, porque nós temos visto, ó Deus, a Tua mão, ó Deus, operando em nosso meio. E quando nós nos prostramos diante do Senhor, é porque nós sabemos que receberemos resposta, receberemos, ó Deus, a resposta das nossas orações, dos nossos clamores, porque, ó Deus, estamos clamando por vidas que necessitam, ó Deus, de cura, que necessitam, ó Deus, de restauração de saúde, como Pedro Namba, como aquelas pessoas que estão ali, ó Deus, no hospital, ó Deus, nos leitos, ó Deus, talvez esta pessoa está aí, meu Deus, neste momento, ouvindo este culto de oração, ó Deus, e não tem encontrado resposta, mas a resposta está no Senhor, ó Deus. Ó Deus, visita agora esta vida, Pai, com a Tua mão poderosa, ó Deus, colocando, ó Deus, o Teu bálsamo, o curador sobre essa ferida, ó Deus, e curando, Pai, se está com problema no pulmão, que o Senhor restaure o pulmão, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, porque nós sabemos que é no Senhor que nós podemos esperar. Meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos colocar também a vida da Sofia diante do Senhor. Ó Deus, sabemos que aquela criança, ó Deus, diante da situação pela qual ela se encontra, só o Senhor pode trazer, ó Deus, ela de volta, ó Pai, restaurada completamente para a sua casa. Meu Deus, em nome de Jesus, aquilo que está difícil aos olhos da medicina, ó Deus, não é nada diante dos olhos do Senhor. E nós clamamos a Ti, meu Deus, opera poderosamente, meu Pai, para a glória e honra do Teu santo e eterno nome, Senhor. Nós clamamos porque nós cremos em um Deus que tudo faz, um Deus que tudo opera, porque a Tua palavra diz que operando eu, quem impedirá? Operando o Senhor, ninguém pode impedir. E nós sabemos que esta é uma grande verdade, Senhor. Opera poderosamente nessas vidas, para a glória e honra do Teu santo e eterno nome, Senhor. Nós pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Livra o Teu povo deste mal. Livra o Teu povo, aqueles que levantam de manhã para ir ao trabalho, Senhor. Esteja livrando aqueles que vão à tarde, aqueles que vão à noite. Que o Senhor esteja guardando, meu Deus, de contaminação, Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja, meu Deus, livrando a Tua igreja, Senhor Deus, deste mal que está assolando a humanidade, ó Deus, livrando vidas, ó Pai, e trazendo a cura sobre esta enfermidade, porque sabemos que a cura está em Tuas mãos. Nós oramos, ó Deus, agradecidos por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, nós teremos o nosso culto no domingo, mas ainda nós não definimos como será. Estaremos prostrando aí no grupo, como será o nosso culto, de modo que os irmãos
possam ouvir ou assistir online. Então, fiquem atentos às instruções para que possamos fazer a coisa certa, né? E você que tem o seu dízimo, a sua oferta, continue sendo fiel ao Senhor, né? Tem aí a descrição embaixo. Abençoe a vida da igreja, abençoe a vida de outros irmãos que necessitam também, através do quilo do amor, e assim nós iremos continuando. Diante de lutas, dificuldades, nós estamos prostrados aos pés daquele que tudo pode, daquele que tudo faz, daquele que tudo opera, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar só encerrando. Deus amado e bendito, nós queremos te louvar por este culto, Senhor. Te louvar pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos que estão participando conosco deste momento, Senhor. Abençoa, guarda, protege, Senhor Deus, como o Senhor tem feito até agora. E queremos te agradecer, Pai. Continue a nos abençoar e nos dar um restante de semana debaixo da tua direção, debaixo dos teus cuidados, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e Deus te abençoe. Amém.